de mais nada, desejo uma oração, né, para que a gente possa começar bem. Convido a todos a rezar uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, carnozelados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando esse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, mostrai uma Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Então, intuito agora, conforme está na divulgação, né, é nós falarmos sobre um artigo que foi escrito pelo cardeal Ratzinger, né, que depois veio a se tornar o Papa Bento XVI, né. Eu confesso que eu já tive, não sei por que razão, é um artigo curto, são 9 páginas, ele está presente nesse livro aqui, que o professor Felipe Aquino, né, organizou, com outros artigos que falam sobre o mesmo tema, né, e é o primeiro artigo que, né, abre alas no livro, mas ele também está presente num livro que o próprio Bento XVI escreveu, chamado Fé em Crise, que foi escrito em 1985. Então, já tem uma certa data, né? E é engraçado, eu tive uma dificuldade toda especial em lidar com esse texto, né? Não é porque não sei se ele é muito complicado, não sei se alguma força me impediu de... Porque eu sei que, por exemplo, o livro do Chesterton, que eu tratei aqui com vocês, é um livro inteiro. Eu tive muito mais facilidade do que esse texto aqui, né? Então, me perdoem caso falte alguma coisa, né? Esse artigo que o cardeal Ratzinger escreveu, né? Ele foi feito em 1985, se bem que tem aqui uma data no livro que dá conta que ele foi escrito em março de 84, né? Quando ele ainda era daquele dicastério da defesa da fé, né? E é um documento teológico de cunho pessoal, né? Então não é assim oficial, não tem um caráter oficial, é uma opinião pessoal dele naquela época, enquanto cardeal, mesmo sendo ele um dirigente já de um setor importante da igreja, né? E ele já inicia de cara, introduzindo as ideias dele a respeito da teologia da libertação, dizendo que ele frisa de cara, de início, que para ele existem várias teologias de libertação. A que ele vai se dedicar a criticar é justamente uma vertente da teologia da libertação que, segundo ele, é ruim, né? Eu sempre, quando eu li esse começo, eu fico me perguntando, mas quais são as outras TLs? Eu já ouvi em outros lugares e de outras pessoas. Mas não é a teologia da libertação, existem várias. Sim, mas eu conheço só uma. E cadê as outras, né? Talvez elas não existam aqui no Brasil. Então, para a gente fica meio assim, né? Só tem uma, né? Essa que ele aponta aqui, né? Ele de cara diz que é uma heresia, sem muitas delongas. Até ela é uma heresia, só que ela é uma heresia diferente de todas as outras. Por quê? Porque as heresias ao longo da história da igreja, elas sempre focaram em contestar no máximo 2 dogmas da igreja. Por exemplo, ele dá esse exemplo, os arianos, né? Os arianos, eles negavam a trindade.
Eles diziam que Jesus e o Espírito Santo eram criaturas de Deus, esse sim, Deus. Então só tinha, Jesus não era Deus, Deus é um só. Jesus e o Espírito Santo seriam criaturas. É um dogma contra a Trindade famoso, que foi essa heresia famosa, a heresia ariana, que quase dominou a igreja, né? Mas diferentemente desse tipo de todas essas heresias, outras mais que focaram outras questões, a teologia da libertação afeta todos os dogmas. Essa é a primeira grande diferença, né? Porque ela é uma visão nova, global do cristianismo, né? Então ela olha o cristianismo e o reinterpreta como um todo. É uma reinterpretação geral do cristianismo. Por isso, segundo ele, ela é tão danosa, ou mais danosa, perigosa que as demais, e por ser assim, precisa ser combatida, até mais que as anteriores a ela, né? Porque ela revê tudo, de fato, inclusive os sacramentos, os dogmas da igreja, a moral, a própria estrutura da igreja, como ela funciona. Bom, ele adentra, depois dessa introdução, que é bem longa, né? Ele faz um histórico das origens dessa então chamada heresia, e ele identifica 3 pontos importantes de origem que deram assim possibilidade que nascesse a teologia da libertação. O primeiro deles se subdivide em 3 pontos, tá? E ele tem uma perspectiva de dentro da igreja. Então, o primeiro deles é dentro da igreja. Então, ele diz que logo após o Concílio Vaticano II, se instala dentro da igreja uma situação teológica nova, constituída de 3 pontos. Primeiro, um sentimento, uma postura de que a teologia atual naquela época, que é a teologia tradicional, não estava mais respondendo aos anseios do homem moderno, né? Então, uma sintonia entre a teologia que até então vigorava e a realidade moderna. E que, portanto, era preciso voltar para as Escrituras, se sintonizar com os sinais novos dos tempos e ter algo novo. Algo novo teria que surgir. Esse sentimento de precisava de algo novo, né? Mas o cardeal Ratzinger diz, mas isso certamente vai levar a um novo cristianismo. Esse negócio de novidade, vamos com calma, né? O segundo ponto dentro da igreja era uma ideia de que se precisava, decorrente disso, de se abrir para o mundo também, né? Então a ideia de abertura para o mundo, uma fé meio que... E nessa abertura para o mundo, passar a dar uma importância, na visão do cardeal, e minha também, excessiva, à questão das ciências, né? Também entra dentro da igreja essa coisa de você acreditar, de ter uma fé quase que dogmática na ciência, seja lá o que isso signifique, né? E especialmente as ciências humanas, né? E dentro delas, o marxismo encarado como ciência nessa perspectiva. Mas, ou seja, parece que surge a ciência como um novo evangelho, né? Que não pode ser contestado, a ciência não pode mais ser contestada. Mas a ciência pode sim ser utilizada para induzir, enganar, né? A ciência vive de debate constante e de renovação constante, sempre, mas não se sabe como isso aconteceu, mas acontece que sim, entrou um conceito de ciência que sequer guarda proximidade com a realidade do que é ciência mesmo, e sim, ciência quase como um dogma que não pode ser contestado. É uma falsidade essa crença, né, de que as ciências são neutras. Lógico, as observações, quanto mais objetivas, mais fidedignas elas são, mais
maior veracidade dessas observações possíveis. Porém, a ciência ela pode ser contaminada por ideologias. Sim, é o que é justamente. E o marxismo é uma ideologia por si só, e ele passa a ser considerado uma ciência. E aí ele ganha toda uma legitimidade. Posso fazer um parênteses aqui, lembrar todos nós, infelizmente, né? Não sei até que ponto isso vai ser aceito nessa palestra, nessa minha apresentação, mas vamos recordar na época da pandemia, quando os próprios sacerdotes e pessoas da igreja defendiam igrejas fechadas sem ninguém ficar lá dentro, porque a ciência dizia que tinha que ser assim, né? Algumas poucas vozes e braços que se levantaram contra alguns exageros decorrentes daquele momento, né, exagerado de fechar tudo, não poder fazer nada. A resposta que se recebia, que essas vozes, esses braços levantados recebiam, normalmente, entre outras, era ciência. A ciência, né, que está mandando. E nós não podemos contestar. Ela é incontestável, né? Nós agora estamos olhando para trás e vendo que muitos daqueles pressupostos, entre aspas, científicos, que serviram como dogmas naquele momento, hoje em dia já estão sendo contestados. E é assim que funciona em toda a área da ciência. Mas parece que cria-se uma espécie de um reflexo dentro da igreja de dogmatizar a ciência como um ente que precisa ser, independente de qualquer outra coisa, que precisa ser obedecido. Então, esse é o segundo ponto dentro da igreja. E decorrente desses dois, uma terceira problema, então, que é uma crítica, uma desconfiança à tradição, né? Toda a tradição de 2000 anos da igreja passa a ser objeto de uma certa desconfiança, né? E aí ele menciona a influência, e depois ele vai detalhar um pouco mais à frente, de novo, uma forte influência de um teólogo chamado Bultmann, né? Bultmann, que ele institui uma certa conceito de questionamento da credibilidade histórica do Evangelho. Aquela velha história, né? Não foi bem isso que aconteceu de verdade. Isto é só um símbolo. Não foi mesmo assim, não foi exatamente assim, né? Ou era aquele contexto histórico que hoje não tem mais esse contexto, né? Esse teólogo ele criou, depois ele vai abrir mais, a gente vai detalhar um pouco mais isso daí. Então, o primeiro ponto de origem histórica da teoria da libertação, que ele, né, Ratzinger, então vai situando ali em meados das décadas de 60 na pós-concílio, ele vai dizer que tem dentro da igreja essas três coisas: anseio por novidade, santificação da ciência, e uma má vontade quanto à tradição da igreja. Junto com isso, aí os outros dois pressupostos. Segundo pressuposto histórico, fora da igreja agora. Ele olha para fora da igreja e identifica na história, mais ou menos na mesma época do concílio, um clima favorável de aceitação ao próprio marxismo. As pessoas vão se tornando marxistas, segundo Ratzinger, por um desenvolvimento. Então ele conta que a geração do pós-segunda guerra, né, que reconstruiu o mundo, uma geração forte, gerou a seguir, década de 40, veio a seguir a ela uma geração fraca e mais propensa, portanto, a buscar um sentido de vida no marxismo, né? Passou-se a acreditar ou desejar um novo modelo de ação, né? Então, nesse contexto, inclusive, vem o neomarxismo, né? A escola de Frankfurt, que eu não vou conseguir detalhar aqui para vocês, né? Mas é um marxismo 2.0, que vai dando um impulso moral e vai sugerindo, pelo menos, a sensação de uma promessa de sentido de vida atraente para a juventude de então.
Então, a juventude dos nossos pais, muitos foram expostos a essa sedução do neomarxismo, e isso passou a se internalizar, né? E em terceiro ponto, olha-se para um outro lado e se vê também, após a reconstrução da Segunda Guerra, quando tudo se consolida, a reconstrução se consolida, estamos ainda também na década de 60, e aí surge o desafio moral da pobreza, porque alguns países estão muito bem obrigados, mas outros estão miseráveis. Então, se impõe um desafio moral da pobreza e da opressão, e a resposta a essa miséria, a essa desigualdade do mundo pós-guerra, a necessidade de atualizar, ou pelo menos se achar que se deve ser atualizada a mensagem bíblica, né? E que não é encontrada na tradição existente. Nós sabemos que existe isso, né? A doutrina social da igreja, que daria uma outra apresentação, eu recomendo uma palestra muito boa, uma moça que está no Centro Dom Bosco e deu uma palestra sobre a doutrina social da igreja, né? Então, Cristo Nieto? Isso, Cristo Nieto, vale a pena. Então, passa também a se juntar esses dois primeiros pontos, uma busca de um cristianismo que seja regulado por um modelo de esperança, pelo modelo de esperança da filosofia marxista. Mas que modelo é esse de esperança da filosofia marxista, aparentemente com fundamento científico e, portanto, legítimo, né? É o mundo novo aqui, né? Aqui é o mundo novo. Então vai saindo de cena a perspectiva de salvação das almas e vai tomando o seu lugar uma perspectiva de resolver aqui, independente de qualquer outra coisa, o mundo aqui. Então nós temos uma atitude dentro da igreja em busca da novidade, um aparente rigor científico do marxismo, né? E um desafio moral da pobreza que existe, mas não se deve ser tratado não necessariamente a maneira marxista, né? Até porque ela é mentirosa, e ela não pretende resolver o problema dos pobres, coisa nenhuma, né? Depois que o cardeal coloca esses pressupostos históricos, ele vai falar algumas questões da estrutura mental da teologia da libertação. Então, primeiro pressuposto importante a partir desse início é que, para ter teologia da libertação, a forma pela qual o magistério da igreja lê as escrituras é cientificamente pouco sustentável, né? Cientificamente, com muitas aspas, mas essa é o discurso, é a defesa, né? Então, você tem de um lado a credibilidade artificial da ciência, essa tal ciência que não é ciência, não é a verdadeira ciência, mas ela acaba assumindo esse papel de algo incontestável, contra uma desconfiança na tradição perante essa ciência, né? Então, começa na estrutura mental da teologia da libertação, então tem aquela coisa, aquele pensamento, o que está escrito no Evangelho não aconteceu realmente do jeito que está lá, né? Mas, na verdade, é uma reflexão da comunidade, né? Porque o Jesus eclesiástico não é o mesmo que o Jesus histórico. Então Jesus, olha só, né? Jesus está limitado e delimitado por um contexto histórico, e a partir dele você tem que reinterpretar para hoje o que na verdade ele quis dizer para hoje, que não é necessariamente o que ele disse lá. Então vai torcendo, né? Então a comunidade não estamos mais lidando, não se lida mais com eventos históricos dentro da Sagrada Escritura, mas sim reflexões que foram feitas pelas comunidades de então e que foram expostas de uma maneira como se fosse uma contagem de história, mas que pode ser reinterpretado novamente,
Ora, mas então significa o seguinte: se as coisas não aconteceram realmente, ou pelo menos não aconteceram na medida em que está lá, então não há uma verdade absoluta. Então não há verdade. E se não há verdade, nem que seja apenas histórica, no evangélico, então podemos interpretar o evangelho do jeito que a gente quiser, né? E cada comunidade, portanto, deve ir interpretando de acordo com o seu contexto o dito evangelho. Então não vai mudar o que está escrito lá, mas o que está escrito lá você tem que entender de um outro jeito, no fundo, né? Um outro contexto nosso aqui adapta para hoje. Isso tudo é construído como que eles conseguiram construir isso? Pura desonestidade intelectual. A mais evidente desfaçatez e desonestidade intelectual, fazendo recortes pequenos de um trecho aqui, de um trecho ali, né? E recortes específicos da Bíblia para dizer o que eles queriam, para justificar a visão ideológica deles. Mas foi construindo isso daí, tá? O problema é que isso soa muito falso, mas o que nós temos de realidade, naqueles tempos e nos dias de hoje talvez mais, é muita gente que não tem estrutura para analisar isso daí, e para perceber isso daí, e que acaba aceitando de uma maneira e acaba pensando, o pensamento passa a funcionar neste ritmo, que para essa pessoa é muito normal, né? Então ela aceita isso com naturalidade, foi se aceitando com isso, foi se normalizando ao longo do tempo, né? Um outro conceito importante, ele volta com o Bultmann, para falar sobre o famoso conceito da hermenêutica. É um conceito complexo, mas trocando bastante em miúdos, e aí eu lancei mão também de uma palestra que o padre Paulo Ricardo faz sobre a teologia da libertação, muito interessante, e que ele fala que é o seguinte, no fundo é o seguinte, é uma perspectiva na qual é assim: antes de eu ler a Bíblia, eu tenho os meus pressupostos. Então, quando eu estou lendo ela, eu sou influenciado pelo texto, mas eu influencio o texto também, porque eu estou lendo com os meus olhos. Então eu ganho uma equivalência naquilo que está escrito e revelado com aquilo que eu também estou sentindo. É o velho conceito do vítima da sociedade, né? Mais ou menos, já ouviram falar, né? Então, apesar disso ter alguma lógica, se você parar para pensar, eu até me lembro que às vezes eu falava assim: olha, você tem que ler a Bíblia sempre, mesmo e o mesmo texto, mesmo que seja o mesmo texto sempre, porque você não é o mesmo sempre. E aquilo te transforma, mas aquilo, a partir dali, aquilo que está se dizendo é uma outra coisa, é relativizar, né, o que está escrito de acordo com o que eu penso, né, e não ordenar aquilo que eu sou a cada momento perante aquilo que está escrito e que não muda. A Bíblia é a mesma, ela não muda, o que muda sou eu. E eu devo, a cada mudança minha, me adequar ao que está escrito lá, aonde estiver me pegando o que tá na mensagem, né? Mas não é isso que eles defendem. Então você vai ler a partir da sua hermenêutica, ou seja, relativização completa de tudo, né? Tudo fica relativo àquilo que eu penso, né? E aí, então, nessa ideia, a teologia da libertação vai pegar essa contribuição desse teólogo Bultmann, que é considerado muito influente, e vai dizer: bom, então eu vou escolher ler a Bíblia em chave marxista, né? Se eu posso ler com qualquer lente, então eu vou ler com a lente marxista, né? A minha hermenêutica. E aí o padre Paulo Ricardo até quando ele está comentando isso, ele fala: gente, e aqui eu recomendo, e eu também considero isso uma recomendação que eu preciso seguir. Ele falou: olha, o próprio cardeal Ratzinger, ele escreveu
já como o Papa Bento XVI, um livro maravilhoso que muita gente não presta muita atenção e talvez tenha sido até bom, que é Jesus de Nazaré. Eu confesso que eu também nunca li, uma vez eu vi um amigo meu lendo isso daí, e eu já estou na minha indicação de leitura, que diz que lá é contraposto daí. Quem era Jesus de verdade? Que não era só alguém histórico. Bom, então, a TL, em termos de estrutura, a partir dessa base da hermenêutica, e de tudo é relativo, ela passa então a fazer uma análise da história, mas uma análise marxista. Hoje em dia, muita gente vai dizer, mas existe outra? Porque ela é hegemonia quase. Então, quando lê a história, faz a partir de uma análise marxista, as famosas análises de conjuntura. Então, você tem uma análise de conjuntura, que é um termo muito utilizado pelo pessoal da esquerda, que é justamente fazer uma análise de toda a realidade, mas com a pegada marxista. Exemplo, aí o Cardeal dá alguns exemplos, né? O padre Paulo Ricardo também dá. Um termo muito utilizado na terminologia da teologia da libertação é o conceito de povo. Né? O povo, que passa a carregar uma carga quase divina, né? E passa a receber o nome de o povo de Deus. Quem aqui nunca ouviu? O povo de Deus, né? Quase que vira uma entidade equivalente ao Espírito Santo, né? E mais, é o povo de Deus, mas para a teologia da libertação, quem é o povo de Deus? Os pobres, e só, mais ninguém. Certo? Então, o povo é o proletariado. Né? É uma perspectiva, tudo tem que ser lido e entendido a partir de quê? O conceito da teologia da libertação é o quê? A luta de classes, tudo luta contra tudo. Uma classe sempre luta contra a outra. É o oprimido versus o opressor. Né? Então, o povo de Deus é o pobre e ninguém mais. Mas isso não está na Bíblia. Mas eles vão talvez usar isso. Mas o Jesus falou que é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Pode ser difícil, mas Jesus não falou que é impossível e que ele está fora da salvação. Nasceu rico, já pode ir para o inferno, direto. Pode comprar passagem já e desista. Ele não disse isso, ele disse, não me parece que tenha dito isso daí. Mas a teologia da libertação diz, não. O único que vai se salvar é o pobre. Porque ele é oprimido, ele é sofredor. O rico é opressor e ele já vai para o inferno por ser assim. Né? Outro conceito importante é a palavra comunidade. Hoje em dia só se fala nisso. Né? Comunidade, ela adquire um caráter sacrossanto. Né? Um caráter sacrossanto. Ela, a comunidade que interpreta o Evangelho. Não é o magistério da igreja, né? Não é a tradição, é ela, e não a tradição da igreja. Essa perspectiva da luta de classes, né, que vai se instalando, que a TL vai trabalhando com isso, se utilizando de maneira intelectualmente desonesta, né, dentro da igreja, vai colocando a seguinte posição para a pessoa que está de frente a isso. Olha, existe hoje uma situação que você tem o pobre que é oprimido pelo rico. Né? E aí, meu amigo, meu irmão, ou você tem duas opções. Ou você está do lado dos pobres, que é o lado certo, opção preferencial pelos pobres. Eles falam preferencial, mas única opção existente é a dos pobres. Não há outra. É como tomar uma vacina, uma boa vacina. Né? Não há margem para você deixar de fazer isso. Então não tem. Se você não está do lado dos pobres, então você está do lado do sistema que oprime os pobres. Então você é um ser desprezível. Né? Cuidado. Então é o socialismo que traz a justiça versus o capitalismo opressor, que traz a injustiça. Né? Justiça, injustiça. Né?
Mas vejam o que o cardeal fala, o cristianismo ele não se define a partir dessas perspectivas. De onde que tiraram isso daí? Não sei de onde. E não sei como que as pessoas acreditam nisso. Elas podem até acreditar nisso, mas que pelo menos não venham dizer que isso é uma interpretação católica cristã disso. É uma outra coisa. Não tem nada a ver com a espiritualidade católica, né? Porque o cristianismo não é um projeto político. A teoria da libertação coloca o cristianismo, então, como uma ferramenta política para destruir a opressão e criar um mundo novo aqui na Terra. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? O cristianismo é uma mensagem de salvação. Toda vez você tem que sempre se perguntar em que medida esse discurso, essa fala, essa colocação de várias instâncias da hierarquia e do nosso meio católico, em que isso está servindo a salvação das almas, né? É isso. Ah, não, mas vai resolver porque aqui... Não, isso é política. É aqui, é coisa do mundo aqui. Esse negócio do mundo aqui não interessa. Tudo bem que aqui, como você vai viver, dependendo de como você viver aqui, vai te dar uma passagem para lá, mas isso não implica em você transformar. Implica em você individualmente se renovar, se converter e mudar e melhorar, você individualmente e seguindo os mandamentos da igreja, e não criar um movimento social que vai mudar um sistema político vigente, um sistema político econômico vigente, como que era a teologia da libertação, né? Então, eles chegam ao ponto, isso é um negócio assim tão maluco, que a teologia da libertação, a partir de um certo momento, começa a voltar para dentro da igreja e dizer que a luta de classes existe também dentro da igreja. Porque tudo é chave marxista. Então ela vai dizer, por exemplo, assim, na própria igreja tem luta de classes. Por exemplo, o povo oprimido pelo clero, né? Por quê? O clero é a classe clerical, e daí vem todo esse discurso contra o, entre aspas, clericalismo, que no fundo é para destruir o sacerdócio, né? E uma vez que eles conseguirem isso, destruiu a igreja, porque nós somos uma religião sacerdotal. O clero, ele detém os meios de produção espirituais do sagrado. Mas quem disse que eles podem ter isso? Só o clero, portanto, ministra sacramentos. Por quê? Por que não todo mundo pode? Por que todos não podem batizar? Por que todos não podem confessar? Por que todos não podem? Precisa ser... Isso é muito exclusivismo, isso daí, de uma determinada classe, e essa classe, de posse desse poder sacerdotal, esse poder, ela vai se abusar desse poder e vai fazer de gato e sapato aqueles que não têm esse poder. Quer dizer, olha a lente, até mesmo dentro da igreja eles fazem essa leitura. Por isso é que está acontecendo toda essa movimentação agora. Isso tudo é fundamental para entender o que vai dar, apesar de ainda não ter dado, o tal sínodo da sinodalidade lá em setembro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo que já teve de discursos preliminares, tem uma forte carga de temos que acabar com o clericalismo. Tem que democratizar a igreja, né? As pessoas podem... Não, a igreja não é democrática. A igreja católica nunca foi, ela é hierárquica. E a hierarquia dentro da igreja foi uma das suas garantias para que ela tenha sobrevivido 2000 anos. Senão ela não teria sobrevivido. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma assembleia para perguntar para todo mundo o que vai fazer. Certo? Jesus ficava perguntando para os apóstolos o que vocês acham? Está dado. Mas eles não. Mas veja bem, Jesus não... Isso que você está falando não era bem Jesus. Ou era um outro contexto, agora o mundo mudou, ou vai por um lado ou vai por um outro, ou não foi bem isso que aconteceu, ou aconteceu, mas era um contexto histórico específico, que não é o nosso agora, e o nosso agora requer uma nova abordagem, né? Basicamente isso, né? Mas de qualquer maneira, essa é a defesa, o povo deve tomar o lugar do clero. No fundo é o Espírito Santo
que é canalizado através do povo contra um clero encastelado dentro de uns privilégios que só ele pode ter, e isso não é justo, né? Contra a autoridade sacerdotal, né? Então é tudo uma leitura histórica, né? Instrumental, não tem nada de metafísico, não existe verdade, existe um momento histórico, agora é isso, amanhã é outra coisa. Então aí eles podem, se eles conseguem estabelecer esse conceito como um pensamento predominante, a partir disso eles podem dizer o que eles quiserem, porque quem está interpretando são eles, e agora eu interpreto assim, tá bom? Aceita, que dói menos, né? O cardeal Ratzinger, ele elenca alguns tópicos importantes, né? Por exemplo, então, dentro de toda essa perspectiva, e ele já vai caminhando para a conclusão do artigo dele, por exemplo, veja a fé, o conceito de fé, né? Não é mais, ter fé não é mais ter fidelidade à revelação de Deus, né? ao gênero humano, é fidelidade à história e à causa histórica que se deve ter. É fidelidade ao projeto, né? Esperança, conceito de esperança, por exemplo. Esperança no quê? Num futuro de igualdade aqui na Terra, e não na salvação da minha alma, né? Socialismo. Amor, ok, somente pelos pobres, né? E pela luta de classe socialista, que vai fazê-los vencer essa opressão. Ódio, não ao pecado, ao sistema, né? E a quem supostamente o defenda. Reino de Deus, nada com o espiritual. É aqui na Terra, atingido a partir da prática de luta de classes marxista. Essa dicotomia entre o que é natural, e nós sabemos que além do natural tem o quê? O sobrenatural. Não existe sobrenatural. É tudo natural. Esse negócio de milagre não aconteceu, foi só um jeito que a comunidade de então encontrou para explicar uma coisa. Aqueles pães não viraram de 5 mil. Não aconteceu isso. É só para ensinar as pessoas que elas devem dividir as coisas entre elas. E que se todo mundo der um pouquinho, vai dar para todo mundo, entendeu? É isso, não, né? Se você não acreditar no milagre, né? A questão assim da imanência e transcendência, né? Imanência, tudo é o que é a realidade física, e transcendência é tudo o que é o espiritual, tudo é imanência, tudo é aqui. Morte e ressurreição de Jesus, né? Só para os oprimidos. O opressor não merece salvação, certo? Já está condenado. O êxodo do Antigo Testamento, o que foi nessa chave, nessa reinterpretação? Foi saída da escravidão para uma libertação política, né? Não foi todo um preparo que Deus fez para um povo, para de lá ele depois nascer ali no meio deles como Jesus, como Deus. Não, nada disso, né? A Eucaristia, né? O mistério pascal, é uma festa de libertação em direção a um futuro. Eucaristia é partilha, né? Não tem nada dessa história de que aquilo lá, aquele sacrifício que se faz é uma reedição do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que depois disso aquela hóstia, bem como as que já foram consagradas, se torna o corpo e sangue de Cristo. Não, é só um símbolo para você entender melhor, como se fosse uma parábola, entender melhor que tudo tem que ser partilhado de maneira igualitária, né? Daí a gente vai entendendo essas famosas missas da teologia da libertação, que estão muito arraigadas nas SEBs, né? E está correndo por aí, inclusive, um vídeo aí sobre a hora da Eucaristia, é um cesto com pão e a pessoa vai distribuindo um monte de pão para a pessoa e é uma beleza, né? Uma maravilha, né?
Bom, então, em síntese, né, o cardeal Ratzinger, ele fala que a teologia da libertação, eu elenquei aqui alguns termos, né? Então é o que é? Uma prática de transformação, de ação de libertação política, utilizando a religião para isso. Poderia ser outra coisa. Então, para a teologia da libertação, o cristianismo não é uma realidade que leva à salvação eterna, mas é uma prática, ação política libertadora em chave marxista, porque poderia ser uma chave de outra ideologia, mas é uma chave marxista. Então, por isso é que ela é uma macro-heresia, porque ela foi feita essencialmente na sua origem por marxistas sem fé, né? Porque tudo é política, só existe o pobre e o oprimido, que estão em constante luta, e você tem que se alinhar ao lado dos pobres para vencer os ricos, tudo na guerra, tudo na divisão, tudo na polarização, né? Derrubar o sistema capitalista, que é opressor, né? Quantas homilias nós não ouvimos, né? O sistema capitalista, cansei de ouvir isso, né? E isso já não se fala, mas a ideia é implantar no lugar o que então? O sistema socialista, que ainda não tiveram coragem de explicitar muito, mas é a intenção. Em alguns círculos já não tem mais essa vergonha, né? E aí é o seguinte, ou você está do lado nosso, ou você está contra nós, e nós estamos do lado dos pobres. Então você fica moralmente escanteado, né? Se você se deixar conduzir por esse tipo de argumentação, né? Mas a gente sabe que existe uma terceira alternativa, que é a doutrina social da igreja, como eu disse a vocês, né? Alguns podem dizer, mas esse negócio de marxismo acabou. Não, não é que acabou, é que ele foi tão internalizado no nosso pensamento que todos nós hoje estamos pensando de maneira marxista. Isso já foi inoculado em todos, de maior ou menor grau. Não dá mais para combater o marxismo, não deixar ele chegar, ele já está entre nós e dentro de nós. O que você precisa fazer é tomar consciência dessa doença e tentar extirpá-la de dentro da sua cabeça. Basicamente é isso, né? A TL, e ela se aproveita disso, ela não parece marxismo, né? Porque você vai ouvindo, porque ela recheia no meio do seu discurso um monte de conceitos piedosos, que recorre à Sagrada Escritura, utiliza isso, mas isso é só para enganar, né? Mas para você perceber isso, você precisa estudar, né? Precisa estudar. Ela disfarça muito bem o veneno que ela vai inoculando na gente. E esse é o pior veneno, aquele que você não percebe, né? Qual que é o pior veneno? Um veneno de rato, ou uma Coca-Cola, um refrigerante ali, que se você ficar tomando direto, você sabe que bem não vai te fazer. Mas você toma, né? Os teólogos da libertação padres, eles ressignificam o vocabulário corrente, né? Na tradição, o vocabulário, os termos são ressignificados com significado diferente, de forma que externamente pareça ser um discurso tradicional. E assim, até ele, deixa eu ver se eu encontro aqui, o exato termo que ele usou, eu não vou encontrar aqui agora, mas é isso, ela parece não ser, é disso que ela, e por isso, por ela não parecer ser o que ela ela se vale disso para ir entrando e se infiltrando em toda a vida da igreja, né? Eu gostaria de encerrar, alguém que vai assistir isso aqui daqui a um tempo vai dizer, mas... E com esse pensamento, né? Mas isso é de 84, nós estamos em 2023, não mudou? Bom, Jesus fez coisas há 2000 anos, e vamos mudar também? Né? O cardeal escreveu isso daí, mas no final tem uma frase dele que me permitam ler,
que foi escrita a respeito desse artigo que ele escreveu aos bispos do Brasil, no Vaticano, em 5 de dezembro de 2009. Fico imaginando alguns desses bispos aí da teologia ouvindo isso dele, né? Imagine o ódio que isso deve ter gerado contra ele, né? Sabemos como foi grande a resistência contra esse Papa, né? Que tentou dar um freio de arrumação, né? Na descida para a ribanceira. Ele fala assim, isso em 2009, então dá um pouco mais atual. Nesse sentido, amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto passado completa-se 25 anos a instrução Libertatis Nuntius da Congregação da Doutrina da Fé sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Então convido a todos a lerem essa instrução, que pode ser objeto de uma nova apresentação. Inclusive, Libertatis Nuntius. Nela, sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica, sem crítica, feita por alguns teólogos, não é qualquer um, de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas, mais ou menos visíveis, que são feitas hoje de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Suplico, Papa Bento XVI falando, a quantos de algum modo se sentiram atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida. A todos recordo que a regra suprema da fé, que é da Igreja, provém efetivamente da unidade que o Espírito estabeleceu entre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, numa reciprocidade tal que os três não podem subsistir de maneira independente, né? Vejam, o Papa Bento XVI está citando aqui faz uma citação no final, a regra suprema da fé da Igreja é João Paulo II, né? Na encíclica Fides et Ratio, né? Como combater, para finalizar? O Paulo Ricardo ele fala que o que fazer, né, para isso? Primeiro, combater, se opor a isso, resistir a isso, né? Criticar isso, né? Aliás, não é criticar, é combater mesmo. Se eu colocar contra, né? Parece ter uma lógica inatacável, mas é preciso que a gente primeiro se converta e estude a nossa fé de maneira verdadeira, né? Se converter para a fé verdadeira e tradicional da Igreja, né? Buscar onde ela está, nos vários escritos que temos aí, né? Antes que eles sejam reescritos, né? Parece que está tendo umas movimentações de reescrever uma série de coisas, né? Porque está difícil de contestar o que está escrito com o que se quer falar. Então, o que é que vai precisar fazer? Vai ter que mudar o que está escrito, né? Fico me perguntando aqui, aí é uma ilação minha, né? Até não muito responsável, mas fico imaginando, tudo bem, começa a surgir alguns artigos, olha, estudos apontam que aquela fala de Jesus em aramaico, e que foi traduzida para o grego de uma tal maneira, no fundo não era bem isso, que o significado daquela palavra não era bem esse, começa a pulular esse tipo de artigo científico, que esses elementos da teologia vão pegar isso e, diante da ciência, ciência, vamos reescrever a Bíblia. Estou falando uma maluquice? Pode ser, mas eu tenho visto coisas nos últimos anos acontecendo na igreja que me leva a duvidar de tudo, né? Ou melhor, não duvidar de nada, né? Então é crer na verdade dos evangelhos. O Papa Paulo Ricardo, o padre Paulo Ricardo, nossa, imagina se fosse Papa, né?
Ele recomenda fortemente o livro Jesus de Nazaré para isso, para que a gente volte à forma de crença de 2000 anos, né? Que não é velha, que não precisa ser renovada, né? E que se precisasse, não é mais a mesma igreja, né? E é por isso que ela permanece. E como que ela conseguiu permanecer? Porque ela é divina, e ele não pode se afastar disso, e ficar reinterpretando, não pode, né? E sempre tentar enxergar em tudo o que tem de política aí. E quando isso tiver político, se afastar disso, né? Fora da política. A Bíblia não tem proposta política. Ela não tem proposta política, certo? Ela tem uma proposta, perspectiva de salvação. E esse é o eixo norteador que a gente deve ter. Isso é salvação das almas? Não. Isso aí é para eleger, para resolver. Não, calma. Eu quero saber primeiro como é que é a salvação das almas. Porque senão você vai criar... O que eles querem fazer no final é criar um governo divinizado. Que o padre Paulo Ricardo diz que isso é a besta. O governo divino. E ele chega a dizer, a teologia da libertação e o marxismo são duas outras bestas que estão querendo criar, através do cristianismo, deformado por eles, uma possibilidade de transformar a sociedade de tal forma que ela passe a se sacrificar ao Deus governo. O governo é a coisa divina, né? César, dai a César tudo, né? Então voltar a interpretar o cristianismo de forma católica e não instrumentalizar o catecismo da igreja. E para isso ele chama atenção muito nos seminários, a formação dos nossos seminários precisa realmente acontecer alguma coisa lá dentro para renovar e inserir lá dentro um combate à teologia da libertação. Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, eu agradeço a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, São Carlos Borromeu, mas essa oportunidade que eu muito mal e porcamente pude ter de relatar esse artigo tão importante que não é desatualizado de maneira alguma, e também não esgota o tema, ele apenas dá o pontapé inicial. É preciso estudar muito isso. Para conhecer o inimigo para combater bem o inimigo é preciso conhecer. Obrigado e salve Maria.